Senhor Presidente da Câmara de Coimbra, Senhor Dr. António Arnaud, Senhor Dr. Moscanutilho, minha cara amiga Ana Maria Almeida Martins, a minha família, meu irmão, minha cunhada, as minhas caríssimas sobrinhas netas, os meus amigos que estão nesta sala. Bom, é difícil assumir este momento, que é um momento que eu devo à decisão que tomei de deixar os meus livros nesta cidade, que foi a minha cidade por excelência, foi a cidade onde eu aprendi a ler, não, mas a estudar, sim, e que de algum modo me formou. E é uma cidade que já antes de eu ser conhecida de mim, era para mim uma cidade mítica, já sabia que existia em qualquer parte, a cidade das cidades, a cidade que durante séculos ensinou a ler, a pensar bem, mal, melhor, pior, este país. Mas a verdade, a visão que eu tenho do papel histórico desta Coimbra, de sonhos de todas as juventudes que por ela passaram, não é diferente daquela que quase de uma vez para sempre a geração de 70 instituiu. A cidade de encanto literário, a cidade de Antero, a cidade de Essa, a cidade de António Nobre, a cidade de Pascoais, a cidade, enfim, de tanto poeta, tanto romancista, e também, naturalmente, de uma maneira particular neste momento, a cidade da minha geração e daqueles que já eram jovens poetas, ficcionistas dessa época, e outros de uma geração um bocadinho mais velha que nós, como Fernando Namora, ou mesmo Basílio Ferreira, que eu relembro com grande saudade. Essa é a Coimbra do coração, antes de ser a Coimbra das letras, mas uma coisa não é incompatível com a outra. Agradeço imenso ao Sr. Dr. António Vilhena as palavras tão claras, tão justas, que ele se serviu para evocar aquilo que é, para quem estudou, para quem foi estudante, para quem viveu de livros, o que é o mundo dos livros. O mundo dos livros é o nosso próprio mundo, tornado legível para os outros. O mundo da comunicação, daquilo que já passou, a memória de todas as memórias de que nós somos capazes. Eu não queria infligir-vos um texto meu, mas acho que nunca o li de parte nenhuma, e já agora queria aproveitar para acompanhar os meus livros como despedida, uma pequena reflexão do homem como literatura. Le seul moyen de supporter l'existence, c'est de s'étourdir dans la littérature comme dans une orgie perpétuelle. Flaubert. Anelo, anelo, como te estás transformando, dando-te inferno. Destas coisas convém falar com a leve aura do desentendimento. Pessoa, carta a João Gaspar Simões. De certos sonhos, como um narrador da recherche, acordamos com a sensação de ressuscitar, ou até de nascer, não como Colombo, avistando terra desconhecida, mas a mais conhecida, a que chamamos vida, a nossa vida, a realidade. A sonhos onde perdemos a identidade, por monstruoso, como um quadro de Bosch, apelidamos de pesadelos.
têm a sua lógica, são mesmo os morfemas da sintaxe oculta da vida, mas como sonhos, são para quem os vive a versão doméstica e íntima do inferno. É por isso que quando dizemos sonho e sonhos, pensamos antes naquela imersão num universo sem peso, num voo com um pássaro dentro, numa viagem num mundo que não desejaríamos acordar. Quando saímos deles, o regresso à realidade oscila entre a incredulidade e a tristeza. Na sua luz é a vida que parece pura decepção e realidade. O Sigismundo de Calderon vive alternadamente esta dupla face da vida, como sonho e antissonho. Mas tudo pertence à lógica da realidade. Aquela que psicólogos ou analistas visitam ou revisitam para descobrir neles, no sobelos, o sujeito que neles sonha, dessonha ou é sonhado, como no célebre apólogo chinês da borboleta, como o sonho do homem, ou do homem como o sonho da borboleta. O Oriente começa sempre pelo fim. Sabe quando nós ignoramos os termos da questão. É por isso que desde os pré-socráticos, anacronizando um pouco, nós entramos no labirinto daquela insólita perplexidade que veio a autodesignar-se por antropologia, ciência, ou melhor, logos, discurso acerca do homem, como se o homem fosse um objeto e não seu sujeito. Quem é esse ser que sonha, sem se reconhecer no que sonha, em sentido psicológico e ontológico, ou é sonhado sem saber por quem e com que fim? Do homem, e por consequência das múltiplas imagens que condicionam nas menos múltiplas antropologias, a única antropologia intrinsecamente aberta sobre a questão que é legitima, qual é o ser do homem? Clássicas definições foram dadas, que por definições, acertando sempre, o não definem. No pressuposto, ou na evidência empírica do seu género entre os outros entes, o homem é animal que ri, à espera de Victor Hugo para glosar a tragédia do seu riso sem fim. Do animal que chora para consolo de todos os Heráclitos, que brinca ou dança para o olhar de Nietzsche, que pensa para se compreender a si e o universo na luminosidade sem sombra da evidência do que se pensa e sabe que se pensa, e com mais modesto, mas essa sem partilha, o ser que fala, e falando a si se nomeia, passando pelo círculo da nomeação de todos os outros seres e o universo. Curiosamente, neste quadro um pouco borchiano, cuja figura já foi aqui invocada, ou raramente, não figura ou raramente a ideia de confirmar a essência do homem é o sonho, talvez por ser tão óbvio que os homens sonham e essa propriedade não tivesse, por assim dizer, ressonâncias tão específicas como a de ser falante, ou ridente, ou racional, e de tão palpáveis efeitos como os de ser o célebre animal político. Na verdade, a razão desta não significância do olhar como traço da definição antropológica tem a sua razão de ser. Todos os seres sonham, assevera o mágico Novalis, remetendo assim o sonho para a natureza, ou a natureza em nós. E quem não sonha, nesse mero sentido natural, confirmam doutoramente sábios americanos, são todos americanos os sábios, não se sabe, a respeito dos ratos, morre, sem metáfora. Mas é de uma outra espécie de sonho, um sonho que não vem da natureza para nós, um sonho que não somos nós fugindo à realidade, mas investindo-a, revestindo-a como uma segunda vida, em todos os sentidos, sobrenatural, que em vez de apenas sobreviver, sem mudar de essência, ontologicamente nos transfiguramos. O lugar, ou antes, o ato dessa transfiguração chamava-se, para empregar uma expressão moderna de um ato intemporal, literatura. Numa fórmula de recorte elitista, Ortega y Gasset escreveu: só há duas espécies de homem, os poetas e os outros. Mas suponho que Ortega quis apenas assinalar que a assunção plena do humano, ou mesmo a essência da humanidade, era a sua poeticidade. Desde que Heidegger cruzou Hölderlin, não há consideração sobre o literário em geral que em alemão não se separe do poético, que não retere essa intuição da essencialidade poética do que chamamos homem, sem lembrar que o autor de Hyperion diz que é poeticamente que o homem habita a terra. Mas não é precisamente nessa linha que facilmente deriva numa espécie de idolatria ou sacralização da literatura que se situam estas considerações sobre o homem como literatura.
Também nada tem a ver com a história específica de uma expressão entre outras, da capacidade de simbolização da linguagem, que permite ao universo interior dos homens dar-se a ler, o haver, o chamado universo escrito, aquele que, indiferente à maldição de Babel, se converteu em livro e enche as bibliotecas, as livrarias ou as estantes do mundo inteiro. A literatura, como englobando o campo da atividade literária, atividade sociológica ou culturalmente apropriada para caracterizar antropologicamente como signo de particular de relevância à humanidade, está fora dos meus propósitos. Melhor, temo que este género de considerações deslegitime de raiz toda a espécie de pretensão antropológica, que às vezes toda a tentativa, não só de encontrar uma resposta, mas até de conferir um sentido à questão: o que é o homem? Em certas culturas, para quem a atividade literária é o paradigma da mais alta expressão criadora, costuma dizer-se de certos escritores que escrevem como quem professa, que entram na literatura como se ela tivesse portas, como quem entra para um convênio. Isto dá a medida da sacralização de que a criação literária é exemplo nos tempos modernos. A modernidade, em última análise, é precisamente a sublimação da escrita, até então reservada ao texto sagrado. As esferas literárias do mundo inteiro, a sua proliferação, que também pode ser lida como banalização do objeto literário, testemunham o impacto, a centralidade como referente simbolizante privilegiado da atividade humana, a par da música, planeta literatura. Desde Gutenberg até hoje, a famosa galáxia da coisa escrita envolve-nos, ou envolvia-nos, como se desde sempre nós tivéssemos nascido, respirado à sombra da imensa floresta escrita.